Paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, madrugada, né? Como sempre, a Bíblia fala: eu amo aos que me amam, aos que de madrugada me buscam, me acharão. E na madrugada, às vezes, basta alguns minutos, horas no joelho ali diante do Senhor, que o Espírito Santo venha falar conosco e ele acaba falando. Mas como é que é isso? Como é que é a voz do Espírito Santo? Ora, amado, Cristo vive em nós, amém? A Bíblia fala que Ele é o ajudador e Ele é o consolador. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. A Bíblia fala que abra a tua boca e eu falarei por ti. Então, tem pessoas que oram muito, mas não ouvem a voz do Espírito Santo porque também não param para escutar a voz do Espírito Santo quando está no joelho. Ora, se eu estou no joelho e Cristo vive em mim, eu tenho que parar para ouvir a voz de Deus. Ouvir o Espírito Santo que tenta falar comigo. Tem muita gente que fala: eu não ouço a voz de Deus. Deus não me dá sonho profético. Amém? Mas como é que Deus vai falar com você se você não planta oração? Ora, é um caminho, né? Sobe oração e desce resposta de Deus. Então, como é que a pessoa vai ouvir a voz de Deus se ela não ora, se ela não tem tempo de oração, se ela não tem tempo de consagração, se ela não lê a palavra de Deus? Olha, Deus não vai falar com essa pessoa. Às vezes Deus vai usar o pastor para alertar, para falar, para direcionar, mas a pessoa não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo porque simplesmente não reverencia a Deus, não ajoelha diante de Deus, não busca ao Senhor dos Exércitos enquanto se pode achar. Não tem como falar com Deus se você não tem esse tempo para Deus, se você não planta oração. Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 6, fala: eu plantei. Ora, eu plantei. E aí vem o mistério dos terrenos que eu sempre explico dentro da igreja, né? A semente é até boa, né? O povo é até bom. Mas aí ele planta no terreno errado, ele planta lá, né, à beira do caminho, né? Lá onde tem a ave de rapina, lá onde tem aquele que está à beira do caminho, não está no caminho, um tipo de sacerdote que parece que anda do caminho, mas não está no caminho, né? Ele é como a sanguessuga, né? Está esperando só cair a semente para ele sugar a semente, né? Não pensa em comunidade, não pensa em povo, não pensa em igreja, não pensa em reino. Pensa nele, né? Pensa na família dele, né? Pensa só nele. Pega um culto e faz daquele culto 10, 15 votos, 6 votos, 7 votos, né? O negócio é votar, o negócio é o povo depositar no altar. Isso é uma ave de rapina. Amém? Porque o direito da casa do Senhor é dízimo e oferta. O que eu vou plantar na casa do Senhor é o dízimo e oferta, que é um direito do altar e é uma multiplicação de reino sobre a vida daqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Quem também não faz isso não planta. E se não planta, como é que vai ter ali a devolução da semente, né? Eu costumo dizer que há uma diferença, né, entre quem é vitorioso e quem é derrotado. Quem é vitorioso cumpre a palavra. Quem é derrotado fica à margem da palavra, né? E aí, o terreno tem a ver com frutificar ali da semente, né? Cai a semente novamente, ela cai ali no meio dos espinhos, ela é sufocada, né? Ou seja, é tanta profecia, é tanto isso, tanto aquilo, enquanto o segredo é só ouvir a voz de Deus, ler a palavra de Deus, tentar andar na presença de Deus, congregar, obedecer e andar na presença de Deus, né? Tentar fazer a vontade de Deus. É muito difícil fazer a vontade de Deus, mas tem que tentar. Amém? Então, a semente é até boa, mas ela cai ali no meio dos espinhos e ela é sufocada. Ela cai no meio só da revelação, né? Do charabacanta, né? Mante comanayasu, recante quiassa, né?
É revelação atrás de revelação, enquanto a palavra diz que o espírito da profecia é sujeito ao profeta, né? A profecia está sujeita àquele que fala, né? A boca fala que o coração está cheio. Abra a tua boca, eu falarei por ti. Então tem gente que fala muito que Deus está falando enquanto ele vai dar conta dessas palavras, né? Porque muitas delas não estão partindo de Deus, está partindo da própria pessoa que, por princípio de revelação, sai falando o que quer, né? Sai lançando espinho na vida de outras pessoas. Olha, irmão, não viaja, porque eu vejo uma morte, né, nos teus caminhos. Aí o irmão fala amém, a morte acontece pelo amém, pela concordância e não pela revelação. E essa morte vai ser cobrada desse profeta, aspas, desse que se diz profeta, né? A boca fala que o coração está cheio. Aí a semente é até boa, né? Mas ela cai no meio das pedras, no meio do juízo, né? Pessoas que gostam de julgar outras pessoas. A Bíblia fala vindo do jeito que estás. E a pessoa ali julga pelo tamanquinho da irmã, julga pelo vestido da irmã, enquanto a Bíblia fala se o teu olho te faz pecar. A questão não é do jeito que a pessoa está, porque vinde do jeito que está, mas do jeito que você olha para aquela pessoa, a maldade dos seus olhos, né? Então, a Bíblia é muito clara a respeito de certas coisas. Então, a pessoa ali é como uma pedra de tropeço na vida de outros irmãos, né? Julga por aparência, né? A Bíblia fala subjugar o homem a si mesmo. Então, eu tenho que me julgar a mim. Eu não tenho que julgar fulano, ciclano, beltrano, se ele está em pecado, se ele está ali até mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se ele está até mesmo ali preso nas amarras do pecado, a Bíblia fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não sou eu que vou libertar ninguém, né? Eu não liberto nem a mim mesmo, né? Mas nem por isso eu me sinto culpado, mas eu também não me sinto justificado. Eu aguardo o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus. Então eu me julgo a mim mesmo, né? O qual vai trazer as coisas ocultas das trevas para a sua maravilhosa luz naquele grande dia, né? O próprio Deus vai me submeter ao juízo, né? Vai ver a sinceridade do meu coração e vai me dizer se eu vou para as luzes ou se eu vou para as trevas, né? Então, o meu temor é de, meu Deus, me jogar nas trevas, né? Mas ali eu estou na esperança de viver com o meu Deus diante dele, do Todo-Poderoso, naquele grande dia, porque isso é sinceridade de espírito. Eu subjugar a mim mesmo e não ser ali uma pedra de tropeço na vida, né, dos irmãos. E existe outro terreno que a semente é até boa, e ela cai ali no terreno bom também, né? A Bíblia fala que ela cai ali em terra fértil, né? E na terra fértil vai multiplicando a 30, a 60, a 100 por um, e vai tomando posse da promessa, posse daquilo que Jesus falou, né? Em meu nome, lá em João 15, 7, pedirão o que quiseres e vos será feito. Mas como é que eu vou pedir a Deus se eu não planto, se eu não planto oração? Como é que eu vou ter finanças se eu não planto o que é de direito da casa do Senhor, para a sobrevivência da casa do Senhor, o dízimo e a oferta? Como é que eu vou crescer nas finanças se eu não planto a semente que vai gerar as minhas finanças? Então, eu plantei, Apolo regou. Às vezes você vem, irmão, planta alguma coisa dentro da casa do Senhor, o que é de direito da casa do Senhor, aquele recurso vai fazer a casa do Senhor crescer, porque vai incentivar o sacerdote a pregar, orientar, direcionar. A casa do Senhor vai crescer, né? Aí você planta, eu rego. E quem é que vai dar o crescimento, tanto para mim, quanto para você, quanto para a obra, para a sua casa? Amém? Vai ser o próprio Deus que vai dar o crescimento. Então, o que Paulo está falando é: eu plantei, Apolo regou. O Apolo plantou, eu reguei. Não interessa, amado, quem planta, quem rega. O que interessa é que Cristo é que vai dar o crescimento. Então, lei de semeadura é um negócio muito violento. Nós temos que analisar a semente que nós plantamos, que nós não podemos colocar qualquer coisa diante do altar. A Bíblia fala que é o melhor. O próprio Senhor Jesus, ele observava o gasofilácio. Quando eu planto também obra, que eu vou fazer a obra ali diante do Senhor, eu tenho que plantar uma boa semente de obra para me ver o fruto na vida daquela pessoa. Para aquela pessoa ela se levantar em espírito, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pregar o evangelho de uma forma que quem está do outro lado venha compreender o que eu estou falando pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então a gente tem amigos, né? Amigos pessoais, pessoas que frequentam a nossa casa,
nós frequentamos casa de pessoas, mas quando chega na hora do evangelho, nós não podemos levar em conta a amizade, né? Fazer uma acepção entre fulano, ciclano e beltrano. Não, o evangelho é pregado para todos, né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, né? Tentamos ser pessoas comuns, né? Tentamos ser pessoas que têm amigos, né? Mas acabamos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, não entendendo, amém? O mundo espiritual, porque às vezes confundimos, né, os princípios das amizades. Então tem que ter ordem e decência, saber o que é uma amizade terrena, saber como é que eu oro por essa amizade diante de Deus, saber como é que eu intercedo por essa amizade. O meu desejo, amado, é que todos, amém, venham adquirir, tomar posse do direito, tanto na terra como no céu, porque é um direito seu, Jesus já pagou o preço, né? Então eu tenho que plantar coisas boas, eu tenho que plantar uma boa oração diante de Deus, uma sinceridade de espírito, para que Deus venha, em nome de Jesus, me responder aquilo que eu preciso, né? Senhor, eu preciso. Peço o que quiseres. Senhor, eu preciso disso da minha vida. E aí nós vamos entendendo o tempo, né? Nós somos moldados pelo tempo, né? Há tempo para todas as coisas. Eu costumo dizer, olha, tá data tal, preste atenção nisso, preste atenção naquilo. Amém? Porque quando a gente ora muito, a gente às vezes, amado, temos interpretação de tempo, de data, e pela fé nós entramos nesse mistério, aguardamos a data, começamos a ver o Espírito Santo fazer realmente aquilo que ele falou em determinado tempo lá atrás, se cumprir hoje ou se cumprir daqui a uma data. Mas eu tenho que estar preparado, eu tenho que saber plantar. Então, a lei do plantio é saber plantar uma boa oração. Amém? Para receber resposta de Deus, para receber revelação de Deus. Eu queria que todos, amados, tivessem essa linha de raciocínio, né? Porque quem não planta oração não tem resposta de Deus. Quem não planta a sua semente no altar não tem resposta nas finanças. Quem não planta ministério não tem galardão. Amém? Quem não planta obra não recebe nada da parte de Deus. Olha o que a Bíblia fala, amado, muito sério isso. Mostra-me a tua fé e eu te mostrarei a minha fé pelas obras que eu faço. Então, nós só mostramos que temos fé quando nós fazemos a obra. Eu vejo hoje dentro ali da igreja, né, o ministério de louvor tentando se levantar diante de Deus. Eu vejo os pastores tentando se levantar, as pastoras, amém? Eu vejo, em nome de Jesus, os departamentos. Eu olho para pessoas e vejo nelas liderança, né? Elas liderando nações, povos, línguas, raças, credos. Em nome de Jesus, eu vejo essas pessoas sendo líderes, né? Essa é a minha fé. Eu queria que todos fossem capacitados a liderar, capacitados a buscar, capacitados a levantar pessoas sobre a terra, né? Essa é a minha fé. A minha fé é que todos façam a obra, né? É que eu planto, você rega, ou você planta e eu rego, mas Cristo vai dar o crescimento para esse povo. Nós temos que ensinar esse povo a adorar a Deus em espírito e verdade, a se levantar diante de Deus em espírito e verdade. Às vezes parece que eu sou duro. Não, eu não sou duro. Amém? Eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas debilidades, eu tenho os meus anseios, eu tenho as minhas vontades, amém? Eu tenho os meus sonhos, os meus desvairos, mas eu procuro ser sincero com a igreja. Amém? Não vou dizer que não erro, porque o erro ele é constante. A briga é constante entre o homem carnal e o homem espiritual que em mim vive. Eu, sinceramente, às vezes, eu já pensei tantas vezes, Senhor, deixa que o evangelho passe na minha vida, deixa eu seguir minha vida, deixa eu viver, Pai amado, as promessas do Senhor de outra forma, porque é tão difícil ministrar gente, ministrar povos, é difícil. Mas às vezes eu caio em si, começo a orar, eu falo, Senhor, eis aí o teu povo. É o teu povo e não é o meu povo. Me ensina, Pai. Me ensina a ensinar essa tão grande multidão que está vindo. Né? É difícil, amado. Nós entramos em dilemas todos os dias. Uma briga entre o homem carnal e o homem espiritual. Aguardando Deus levantar a sua obra sobre a terra. Eu vejo muito progresso na obra de Deus. Vejo muita coisa. De aniversário em aniversário, eu vejo Deus levantando a sua obra. Mas eu preciso de ajuda. Eu preciso que também você plante para me regar. Amém? Eu preciso tanta coisa que eu preciso dentro da casa do Senhor. Mas se você não fizer a sua parte,
Como é que eu vou fazer a minha? Aleluia. Entenda esse mistério, prospera nisso e seja chamado de bem-aventurado de Deus. Graça e paz, em nome de Jesus. A graça e a paz, meus irmãos. Graça e paz.